Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, inunde o teu coração. Estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração, continuar o nosso estudo na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a carta pastoral, onde o apóstolo ele passa algumas instruções para esse jovem pastor que estava assumindo ali, foi enviado pelo apóstolo para auxiliar a igreja de Éfeso, uma das igrejas que mais se destacava na época, talvez a igreja mais influente, um tremendo desafio. E dentro desse desafio ele estava ali para trazer a sã doutrina baseado nos erros doutrinários que estava se infiltrando dentro da igreja de Éfeso, combater então aqueles falsos mestres. Embora ele fosse jovem, dentro desse propósito de o apóstolo Paulo mandar ele para lá, é para que ele ensinasse, além de aprender, ele deveria ensinar como os irmãos deveriam proceder na casa de Deus. Então eu acredito que essa mensagem ainda que vamos expor nesse vídeo falará ao seu coração, porque é uma carta contemporânea, assim podemos dizer, porque foi escrita, sim, por Paulo por volta de 60 anos antes de Cristo, ali, 62, mas ela tem uma mensagem tão rica e tão atual, que eu creio que ele falará comigo e falará com você também. Vamos voltar a Deus em oração, vamos elevar os nossos pensamentos a Ele para que Ele complete essa mensagem na nossa vida. Vamos lá? Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem sido suficiente na nossa vida. Porque a Tua palavra, Deus, nos encoraja a nunca desistirmos, ó Deus, e permanecermos firmes no Senhor. Ó Deus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que tem renovado as suas misericórdias todas as manhãs. Ó Deus, que é certo que mesmo que a noite dure, a noite toda, Deus, nós sabemos que a alegria no Senhor vem também pela manhã, ou seja, o Senhor demonstra um renovar de esperança todos os dias. Diante desses dias difíceis que estamos passando, Deus, Pai, queremos nos apegar à Tua palavra, para sermos renovados na esperança, sermos cheios do Teu Santo Espírito. Ó Deus, então queremos experimentar, ó Deus, de uma forma plena e viva do Senhor, sermos cheios do Teu Espírito. Então fala conosco, Deus, é a nossa oração, para que quando viermos estudar essa carta pastoral, de alguma forma, Deus, o Senhor apanhe o nosso coração e nos ensine, Pai, lições valiosas, que nos transforme, ó Deus, que nos modifique, que nos incentive, Deus, a viver um cristianismo que agrade o Senhor, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Então, hoje o nosso alvo é estudar o capítulo 3, tá? Nós já vimos o capítulo 1, e nesse capítulo 1 que nós vimos foi ali praticamente a introdução, trazendo a advertência ali contra os falsos mestres, aqueles que ensinavam e se apegavam à lei, né? Nós vimos ali as falsas doutrinas, Paulo incentivando e dizendo que o apóstolo não deveria se apegar a essas falsas doutrinas que não passavam de fábulas e genealogias sem fim, e não se apegar a essas discussões, e falar também sobre o uso legítimo da lei, da doutrina de Deus, que é uma correção para os que erram, mas isso não deve gerar discussão ou polêmicas, isso é um erro. Nós vimos então ali ainda que ele tinha um poder que veio sobre ele, o apóstolo Paulo, e esse poder era o evangelho que transformou a sua vida, fez dele o pior dos pecadores, um evangelista para alcançar pessoas. Então é nesse evangelho, com a convocação em nome desse evangelho, que ele estava designando Timóteo. Era com essa fé que Timóteo deveria pregar também, lutar contra as falsas doutrinas,
pregar um evangelho com boa consciência, né, porque as pessoas tinham rejeitado essas boas consciências. Aí no capítulo 2, ele fala sobre a importância da oração, que diante da luta contra a falsa doutrina, ele precisava, antes de tudo, orar, buscar o Senhor, né? Essa era a importância suma, primeiro, o princípio do seu comissionamento passava pela oração, né? E assim ele deveria orar por tudo e por todos. Essa é a mensagem de Paulo. Então ele deveria suplicar, ele deveria se colocar diante de Deus com oração. Todas essas qualidades de oração deveriam estar na sua mente. E agora, no capítulo 3, nós vamos ver uma excelente obra, porque ele começa o capítulo 3, no versículo 1, falando, nesse capítulo em si ele fala para os bispos, para os pastores, e ele trata dos diáconos, daqueles que servem na casa de Deus. Porque o ênfase, como eu disse, do apóstolo Paulo, ele ia falar como deve ser o nosso procedimento na casa do Senhor, no nosso relacionamento igreja, sabe, de como devemos proceder, então, nessa nossa vida em comunidade. No capítulo 3, então ele começa dizendo que esta afirmação é digna de confiança, que se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Se alguém deseja o episcopado, tal. Então, essa excelente obra, né? Ele coloca assim. Paulo, na instrução, então, para combater o desvio, o erro doutrinário em Éfeso, Paulo inclui aqui ensinamento aos presbíteros, aos pastores, aos bispos, porque é o plano de Deus que cada igreja local eleja ali o seu pastor qualificado. E nós vimos isso em algumas experiências da própria Escritura, que isso não é apenas uma tradição da igreja moderna, mas é algo que veio desde a igreja primitiva, em Atos 14, Filipenses 1, Tito 1, 5, sabe, citam sobre essa ideia de que deve haver um líder, um pastor qualificado para cuidar, para zelar e para ensinar a igreja. Então Paulo não oferece a Timóteo a sugestão para essa escolha, tá? Mas ele dá as qualificações, dizendo do que é necessário que aquele que assuma essa função ele tenha. Tá? Então ele não chegou lá e ele deu sugestões dizendo quem deveria ser o pastor da igreja. Paulo, qual que é a diretriz que ele dá para Timóteo? Ele apresenta as qualificações. Né? Qual o currículo desses homens que veriam tomar a frente da casa de Deus? Portanto, quem não tiver todas essas qualidades reveladas por Deus, ele não deve ocupar o cargo de pastor, de presbítero. Tá? Esse é o ensino do apóstolo Paulo. Então, ali dentro do checklist, dentro desse currículo, o pastor ele tem que se encaixar em todas as qualificações. E essa qualidade, então, dos bispos, né, porque a palavra original é episcopado, né, onde que nós lemos bispos, que significa bispo, então traduzem uma palavra grega de episcopos, que quer dizer supervisar, pastorear, daí vem o termo pastor. Na Bíblia, os bispos, os pastores, então, também são chamados de presbíteros ou anciãos. Então, todos eles possuem a mesma função. E qual é a função? De pastorear o rebanho de Deus, né? Então, logo, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem o mesmo cargo nas Escrituras, tá? No Novo Testamento. E a distinção feita entre elas são por homens que não têm base na Bíblia, né? Colocar uma hierarquia aqui. Então, a função em si é a mesma. A ideia é que eles cuidem do rebanho de Deus, né? Eles sejam líderes. Assim, é necessário que para que eles sejam um bispo, né? Para que eles sejam um pastor,
para que ele seja um presbítero, ele tem algumas qualificações, ok? As qualificações dos bispos, então, ressaltam entre todos eles o seu caráter. O seu caráter precisa ser fiel a Deus. Não tem nada a ver com posição social, não tem nada a ver com grau de escolaridade. Olhando então para todas as qualidades juntas, tiramos algumas observações aqui que o apóstolo Paulo, ele olha e diz isso, ele ensina isso para Timóteo, a gente vai descrever algumas qualificações, somando elas juntas, qual que a gente pode aprender. Então, para o cargo de bispo, que é uma obra excelente, não é um mero título de honra, né? Mas é uma obra que inclui também responsabilidade espiritual. E a gente tem fortes evidências disso na Bíblia. Então esta obra deve ser feita somente por homens preparados e qualificados pela palavra de Deus, experientes, experimentados, que conhecem a palavra de Deus. Então, dentro de um resumo, no capítulo 3, versículo 2, uma grande característica é que esse homem ele deve ser irrepreensível. A palavra irrepreensível, ela fala da necessidade do pastor, do bispo, ser reconhecido por seu bom comportamento e domínio próprio. Então nós vemos algumas qualidades que descrevem o fato dele ser irrepreensível. E quais são as qualidades que descrevem que ele é uma pessoa irrepreensível? Ele é temperante, calmo. Ele é sóbrio. Ele é modesto. 3, versículo 2, Timóteo. Esse homem que é irrepreensível, ele não é dado a vinho. Ele não é violento. Ele é inimigo de contendas. Não é avarento. Tendo um bom testemunho para com os de fora. Então, um homem irrepreensível possui essas qualidades: temperante, sóbrio, modesto, não dado ao vinho, não violento, inimigo de contendas, não avarento e tem um bom testemunho para com os de fora. Ele é um exemplo. Então, o bispo ele deve ser fiel em toda a casa, deve ser fiel em sua casa também. É um outro aspecto, então, dentro dessas duas características que eu quero destacar, irrepreensível, que tem então todas aquelas qualidades. E ele deve ser fiel na sua própria casa, no seu próprio lar. Como diz no versículo 3, capítulo 3, versículo 2, ele deve ser marido de uma só mulher, esposo de uma só mulher. O bispo, pastor, ele mostra fidelidade e respeito para a aliança feita por Deus, a aliança do matrimônio. Então ele ama sua esposa, ele se mantém fiel a ela e ele é marido de uma só mulher. É uma característica dada por Deus. Se ele perde algumas dessas características, significa que ele perdeu então a sua credencial, os aspectos singulares que fazem com que ele seja qualificado para ser um pastor, um líder. Quem governa bem a sua própria casa, no capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Então ele governa bem a sua própria casa, porque se ele não governar bem a própria casa, como ele vai governar a igreja de Deus? É o que o apóstolo diz para Timóteo. Então ele mostra fidelidade em cuidar das almas dadas a ele. E essas almas foram dadas por Deus. Essas almas que ele tem debaixo da sua casa é responsabilidade dele. O amor para com sua esposa e para com seus filhos. Ser ali um pastor dentro do seu próprio lar como líder. Sabe, ser um sacerdote que intercede, que ensina. Essa é a função. Se os filhos obedecem com respeito, isso mostra a sua capacidade de liderar e disciplinar. O qual será necessário, então, para lidar com o que é necessário para que ele lide com as crianças espirituais da igreja. Então nós vemos aqui que esses pastores eles precisam dessas duas credenciais. Primeiro,
ser irrepreensível e governar bem a sua própria casa. Ok? Agora a gente vai partir para o capítulo 3, versículo de 8 a 16, onde lida com os diáconos. Então, do capítulo 3 de 1 Timóteo, do versículo 8 ao 16, ainda está dentro do tema como proceder na casa de Deus. E ele começa a tratar com os diáconos. Então, depois de falar das qualidades necessárias para um pastor, para um bispo, que é do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, agora nós temos do versículo 8 ao versículo 13, Paulo falando para as qualificações dos diáconos. Diáconos traduz a palavra grega diáconos, né? E que descreve um servo em relação ao seu trabalho. Embora todos os cristãos devem servir, conforme está Romanos 6, 22, 23, e a Deus, né, ali, e também uns aos outros, como diz Marcos 10, capítulo 42, 10, verso 42 a 45, o diácono ele é um servo com um trabalho definido para fazer na igreja. Quando a gente usa esse termo do diácono na igreja, é alguém que tem um trabalho específico, que auxilia ali dentro, ok? Que auxilia no serviço. Ele é um exemplo ali de serviço. O diácono, então, assim como os bispos, ele deve ser alguém aprovado por Deus. Capítulo 3, versículo 8 diz: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra. Então eles devem ser dignos, respeitáveis, homens que foram aprovados por Deus para estarem exercendo também um papel de liderança. Alguém que serve os outros ali como uma função específica, ok? Então, essas qualidades que são necessárias é que a gente vai citar agora para esse homem, para esse diácono da igreja do Senhor. No versículo 3, capítulo 3, verso 8, diz que ele deve ser respeitável. O diácono vai servir, e assim deve ser alguém cujo caráter, como um servo de Deus, é notável pelo seu comportamento sério e pela confiança que os outros têm nele. Então ele é respeitável, porque ele é um homem que tem um caráter como um servo de Deus. E é notável por todos que ele é uma pessoa séria e de plena confiança. Ele é de uma palavra só. O diácono, então, ele deve ser uma pessoa convicta, honesta, e não alguém que muda a sua opinião de acordo com a situação, que muda a sua palavra de acordo com o que está acontecendo no ambiente ali do trabalho. Ele deve ser alguém ali que é convicto e honesto, que mantém a sua firmeza e a sua palavra. Ele não deve ser inclinado a muitos vinhos, versículo 3, 8. E o diácono precisa tomar uma decisão no seu serviço. E quem bebe logo perde a capacidade de juízo. Tá? Então ele precisa se manter nécio, precisa se manter ali no seu juízo. Então não pode ser inclinado por muito vinho e perder essa capacidade de discernir. O diácono, ele não pode ser cobiçoso, ter uma cobiça sórdida, ser ganancioso. Ainda no verso 8 do capítulo 3. O trabalho do diácono deve ser... o trabalho do diácono talvez o coloque em contato com o dinheiro da igreja, como tesoureiro e tal. E ele deve ser alguém, então, que não cairia na tentação da riqueza. Esse é um dos papéis do diácono. No versículo 9 do capítulo 3, ele deve conservar o ministério da fé com uma consciência limpa. Paulo se refere ao evangelho como o ministério da fé, tá? O diácono deve ser alguém que tem consciência limpa com respeito ao evangelho, ou seja, um servo fiel que vive de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então, a sua principal capacidade de se apresentar não é diante dos homens, mas é diante de Deus. A sua consciência, o seu chamado
né, é diante de Deus, como nós dissemos aqui em primeiro lugar, que assim como os pastores, bispos, ele primeiramente ele deve ser um homem aprovado por Deus. Então por isso ele primeiramente, de acordo com o verso 10, ele precisa ser experimentado. O diácono deve ser aprovado antes de assumir a função. É alguém que foi colocado no cargo e ele passa por uma experiência, sabe? É alguém que tem demonstrado um cristianismo autêntico na sua vivência, no seu estilo de viver, sabe? Que a igreja pode contar, que a igreja pode confiar, que os pastores conseguem delegar. Eles são provados em casa também, a semelhança dos bispos, dos pastores. Quem vai servir na igreja deve ser alguém que já provou o seu serviço na sua própria casa. Um homem, marido de uma só mulher, deve ser escolhido como diácono somente se ele é fiel à sua esposa. E se a esposa e os filhos são fiéis a ele. É um princípio aqui de liderança. Ele como cabeça do lar, né? Ele precisa ter a esposa e os filhos fiéis a ele. Ser marido e pai é um serviço adequado para provar o caráter de um homem de Deus. Então, ser marido, ser pai, é a forma mais adequada da gente experimentar e provar um caráter de um homem de Deus. Um bom serviço de um diácono resulta em ainda mais confiança e respeito dos outros e no crescimento espiritual do diácono. Então, esse bom serviço vai trazer essa confiança e esse respeito para os outros, sabe? E ele mesmo cresce na graça e no conhecimento, no crescimento espiritual. E a gente pensa, e esse capítulo ele conclui no versículo 14 a 16, onde que ele diz que a igreja, então sendo a casa de Deus, ela deve apoiar e promover a verdade do Pai. Essa é a sua função primária e talvez única. Muito como o caráter do lar manifesta o caráter do diácono. A casa de Deus, ela nunca deve ter o foco em si mesma. Então a igreja não é um fim em si mesmo, tá? Ela não, mas sim no Evangelho, em Deus. Ela ensina sobre a encarnação, sobre a justificação, sobre a pregação, sobre a glorificação de Cristo, que é o que encerra então esse capítulo, dizendo: não há dúvida que é grande o ministério da piedade, é esse ministério que deve ser o ponto alto e deve ser a função pela qual a igreja existe. E ela não é um fim em si. Ela não é uma empresa que precisa então voltar todas as suas forças e todo mundo trabalha para que ela subsista. Não. A igreja ela foi criada por Deus e ela existe para promover a glória de Deus. Então ele diz: não há dúvida que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado no corpo, através da encarnação, justificado no Espírito, ou seja, existe a justificação, visto pelos anjos, pregado entre as nações, ensinado, e crido no mundo e recebido na glória. Então é isso que é o tema da nossa mensagem, é esse o grande alvo e é isso que nós devemos viver. Nós devemos, então ele fala assim, ainda no versículo: escrevo estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. No capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo está ensinando o jovem Timóteo. Está falando: estou escrevendo essas coisas porque eu preciso te ensinar, mas eu espero ir ver você em breve. Mas vai que eu demore. No versículo 15. Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então esse ensino, né, ele foi feito para o jovem Timóteo. A eleição de líderes,
A convocação de líderes ali é para que a igreja se comportasse com decência e ela soubesse como se portar diante do Deus vivo. É uma lição muito prática, meu irmão. É uma lição para mim, uma lição para você. Deus tem nos convidado, Deus tem nos chamado para servir na sua obra. E nós vemos que o servir não é simplesmente fazer. É isso que esse texto ele está ensinando. Que Deus ele qualifica, Deus ele convoca aquele que tem qualidades e caráter que se assemelha com o de Cristo. Que é exemplo, que é irrepreensível, sabe, que é tido como alguém que a sua palavra é considerado como alguém da verdade. Então avalie a sua vida hoje e vê se seu caráter está aprovado diante dos olhos de Deus. Veja se você se qualifica ou dentro, mesmo que hoje você não esteja experimentando no serviço como diácono ou como um bispo. Mas essas características são essenciais para mim e para você que somos cristãos. E nós vemos que Deus ele dá tanta importância porque ele diz que é esses que estão sendo meus representantes diante da igreja e que estão sendo convocados para cuidar da casa de Deus. E esta palavra é digna de toda aceitação. Sabe, tudo isso está sendo dito para que a igreja, para que a casa de Deus, então, para que cada um saiba como se portar diante da casa de Deus. Então existe uma lição importante aqui, um ponto importante a ser considerado. E esse ponto importante é que o nosso caráter, ele é muito mais importante do que aquilo que eu venho a fazer dentro da igreja. A forma como eu me porto, sabe? Na verdade, aquilo que eu faço tem que ser uma consequência daquilo que eu sou. Então, como que você tem vivido? Este é o apelo, este é o ensino, e é isso que o apóstolo Paulo falou, olha, esse é o currículo para você admitir pessoas como pastores, para que você admita pessoas aqui na igreja como diáconos. Eles têm que ter essa característica. Talvez você fique pensando, mas eu queria tanto servir na casa do Senhor e não tenho uma oportunidade. Será que aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, Ele vê essas características na sua vida? Porque a credencial quem deu é Ele. Quem expôs e inspirou o apóstolo Paulo a escrever foi o Senhor. Então, se nós não temos essas características, não temos essas qualidades, nós não estamos aptos para essas funções. Que Deus trabalhe isso no seu coração e complete essa mensagem na sua vida. Esta é minha oração por você. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meu querido.